Oi, o nosso trabalho hoje é sobre o modo de produção escravista. Um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos, que não tinham direito nenhum. Os senhores eram proprietários da força de trabalho, dos meios de produção e do produto de trabalho. Neste caso, os meios de produção e os escravos tinham um dono, o seu senhor, considerado uma ferramenta. Assim como os animais, os escravos trabalhavam para os senhores, sem receber nada em troca. Esse modo de produção foi marcado pelo domínio e sujeição. No modo de produção escravista, vendo agora os seus aspectos econômicos, o modo de produção ele trabalha com a ideia de que a economia seria a base de todas as características de um povo, e nele a propriedade privada da terra acabou ganhando destaque. Aspectos econômicos, a base agrícola com geração de excedentes é algo essencial para termos comércio. Essa civilização, que não só produz agricultura para si própria, mas também para o comércio, acabou gerando um sistema monetário bem sólido dos gregos e dos romanos, que se diferenciava das características das civilizações do Oriente, que acabavam usando vários tipos de moedas ao longo do tempo, tendo a agricultura mais focada para sua existência. Também em seus aspectos econômicos, a sua escravidão foi causada não somente por guerras, mas também por pessoas com dívidas, causando assim a escravidão do grego pelo grego e do romano pelo romano. Mas um detalhe é que essa escravidão não durou toda a história grega e nem romana. Também em seus aspectos econômicos, é no modo de produção escravista que começam a se desenvolver as propriedades privadas dos meios de produção, que geram riquezas, como terras, entre outros meios de investimento, para gerar mais dinheiro. Tendo assim, no modo de produção escravista, a divisão da sociedade na classe de proprietários, que os gregos nomeavam como apatriatas, e os romanos de patrícios, classe essa coordenada pela elite, e a classe dos despossuídos, que não tem quase nada e que seria a mão de obra tanto a livre quanto a escrava, e gerando assim uma espécie de pirâmide social, onde os proprietários se encontravam no topo, possuindo mais renda e mais direitos políticos. Logo abaixo estariam os homens livres, que tinham menos renda e assim menos direitos políticos. E por último, lá embaixo na pirâmide, estariam os escravos, que não possuíam renda e nem os direitos políticos. Aspectos políticos. Na sociedade escravista, os meios de produção, terras e instrumentos de produção e os escravos eram propriedade do senhor. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim como um animal ou uma ferramenta. Assim, no modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição. Senhores versus escravos. Um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos, que não tinham nenhum direito. Os senhores eram proprietários da força de trabalho, os escravos, dos meios de produção, terras, gado, minas, instrumentos de produção e do produto de trabalho. A escravidão moderna existe em todas as partes do mundo, movimentando 150 bilhões de dólares. O regime escravocrata desempenhou uma importante influência sobre a estrutura social do Brasil, onde a escravidão durou cerca de 300 anos e foi abolida através da Lei de Áurea em 1888. Isso quer dizer que não existe mais escravidão no país? Não exatamente. Mesmo que o trabalho escravo tenha sido banido no Brasil e em quase todos os países do mundo, ele continua a atingir muitas pessoas. O que significa escravidão moderna? A expressão escravidão moderna é usada para designar as relações de trabalho em que as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade, mediante formas de intimidação, como ameaça, detenção, violência física ou psicóloga. A escravidão moderna é diferente da escravidão antiga, praticada no Brasil durante períodos colonial e imperial. A principal diferença é que no período da escravidão antiga, a lei permitia que uma pessoa fosse propriedade da outra. Um outro objeto poderia ser negociado em troca de dinheiro. Hoje, o Código Penal brasileiro proíbe uma pessoa seja tratada como mercadoria.